Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Seja muito bem-vindo ao programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e a mim, ao meu lado está Paulo Júnior e pela próxima hora a gente conta com a sua estimada companhia. Como vai, Paulão? Tudo bem, Leandro? Um abraço para quem segue Meu Time de Botão. Siga mandando a sua sugestão, sua crítica, sua corneta. E a gente segue toda semana falando, lembrando boas histórias de futebol. Eu quero mandar um abraço para uma mensagem que eu recebi nessa semana. Cadê a mensagem, hein, Leandro? A mensagem. O Adriano Araújo, nosso ouvinte, agradeceu muito o programa da Supercopa. Falou que é um campeonato que ele curtiu muito, contou as histórias, que ele era muito garoto, ele tinha uns 12 anos, não deixaram ele ir na TV que era colorida para ele assistir, ele teve que ver em casa no preto e branco e não deu para ver quase nada, e ele lembra com muito carinho daquele campeonato e gostou bastante do programa. Um abraço pro Adriano. Outro abraço pro Fagner, o Fagner Torres, o possesso do lado B do Rio, que também falou sobre esse programa, se divertiu bastante com Galvão Bueno e Companhia Limitada. O programa dessa semana... Ou seja, quando a gente não quiser fazer, mete o da Supercopa de reprisão e a coisa segue. O Campeonato Brasileiro começou nesta terra que a gente gosta aqui de chamar... Como é que era? A gente estava falando antes aqui... Terra Brasilis? Terra Brasilis. E a gente volta ao tempo e tenta buscar uma boa história. E a gente vai falar da história da primeira competição com esse nome, Campeonato Brasileiro, Campeonato de 71. Uma movimentação em todo o país para se formar uma grande liga. E essa liga tinha o objetivo de unificar todo o futebol do país. E isso aconteceu após o tricampeonato de 1970. Em 71... grandes craques desse tricampeonato em campo. O Atlético Mineiro acabou se sagrando o grande campeão. Foi ele que levou o troféu e uma campanha muito regular, um time bastante sólido, inteligente, comandado por Tele Santana e alimentado com os gols de Dadá Maravilha. Paulo Júnior. O Meu Time de Botão é uma homenagem, uma lembrança a esse galo forte e vingador de 1971 e a gente vai começar com 1970, o Cruzeiro vinha de 5 títulos mineiros seguidos. Aquele Cruzeiro de Tostão e Piazza era campeão em Minas de 64 a 69. De quebra, o lado azul de Belo Horizonte também levou a Taça Brasil de 66. Eram anos, portanto, de domínio celeste para desespero do torcedor atleticano. Mas as coisas começaram a mudar em 1970, quando o Tele Santana, técnico do Fluminense, campeão carioca em 69, chegou ao clube. Tele chegou no Galo em 70. Passada a Copa do Mundo do México em 70, Dadá Maravilha, o único jogador do meio ou ataque que não entrou em campo em nenhuma partida na campanha do Tri, teve grande desempenho com a camisa preta e branca do Atlético Mineiro. Em 27 de junho, um sábado depois da final do Mundial de 70, o Galo fez 3-2 no Valério Doce, com gol de Dario, além dos tentos de Lola e Odair. Aquele time arrancaria soberano e lépido e fagueiro rumo ao título mineiro numa disputa por pontos corridos que foi sacramentada na vitória por 2-0 sobre o Atlético de Três Corações. Isso aconteceu em 30 de agosto no Mineirão. Eu dou o Atlético Mineiro, Paulo Júnior dá o Atlético de Três Corações. O Galo com Careca, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Cinconeg. Vanderlei, Odair, Vaguinho, Pedrinho, Lasse e Tião Cavadinho, o técnico Tele Santana. O Atlético de Três Corações, que no RSSSSF tá Atlético de TC. Será que tinha essa abreviação? Se alguém aí for de Três Corações, pode explicar se tinha essa sigla, Atlético de TC. Tião, Marcílio, Peconic, Aloysio e Geraldo. Aí a dupla de meio é uma beleza. Miro e Petronilho. Na frente, Roberto Batata, Valdir, Zé Maria, Luiz Fábio, o técnico João Crispim. No final, com 41 pontos ganhos
20 vitórias, 1 empate em 22 jogos, uma larga vantagem sobre o Cruzeiro, que venceu só 14 e fez 32. Dadá foi o artilheiro do campeonato com 17 gols e o Atlético Mineiro de Tele Santana já dava ali, um ano antes, sinais de que poderia se tornar um time histórico, como de fato se tornou a nível nacional. Vamos de Bertozzi, ô Paulo Júnior? Vamos de Bertozzi, depois eu tenho uma historinha sobre o nosso querido Grapete, mas vamos de Bertozzi. Amigo da casa, jornalista, colega, Leonardo Bertozzi, que é de Minas, que é destas cores. Fala um pouco do ponto de vista do mineiro atleticano, o que representa o Atlético de 71. Bom, falar do Galo de 71, primeiro é lembrar de um time pioneiro, né? Embora a história tenha sido um pouco reescrita pela CBF nos últimos anos, né? Esse ainda é lembrado pelo primeiro campeonato brasileiro nessa era, vamos dizer assim, né? E o Atlético, na sua história, tinha, por exemplo, conquistado o título de campeão dos campeões em 1937, que é até lembrar no hino, né? Uma das primeiras competições de relevância nacional e interestadual, vamos dizer assim. Então o Atlético reforçando aí a sua aura pioneira, vamos dizer assim, em competições nacionais. E um outro ponto é que o Atlético tinha vivido nos anos 60 alguns momentos muito complicados em termos de rivalidade, né? Nos primeiros anos do Mineirão, são os anos em que a rivalidade com o Cruzeiro, ela se torna de fato a principal rivalidade de Minas, né? O Cruzeiro com a era Tostão ali, e mesmo o título da Taça Brasil, que o Cruzeiro conquistou em 66 brilhantemente contra o Santos. Então o Atlético passou a ter um rival que até o superava com alguma regularidade ali na segunda metade dos anos 60. Então foi uma afirmação importante também ganhar uma competição nacional, e ainda mais da maneira que foi, né? Ganhando um jogo duríssimo com o São Paulo, no gol de falta do Odair, até hoje muito lembrado, e depois campeão no Maracanã, né? No estádio tão simbólico e histórico, gol do Dadá, até hoje jamais esquecido, né? Claro que o atleticano quer reviver aqueles momentos, né? Por tantas vezes depois bateu na trave, né? Por tantos acontecimentos históricos, né? Tantas semifinais perdidas, ou mesmo arbitragens, enfim, tanta coisa que aconteceu durante esses mais de 40 anos. O atleticano quer reviver, até porque muita gente não viu 71, né? Mas não quer dizer que não saiba o tamanho daquele time, que não tenha aqueles jogadores na sua história até hoje como verdadeiros heróis aí que no dia 19 de dezembro de 71 levaram para Minas Gerais o título. Eu tô vendo que você tá com o livro na mão, engatilhado. E eu também abri aqui o arquivo da Placar do pós-campeonato de 71, só porque o Bertozzi citou aí, né, que é identificado com o primeiro campeonato brasileiro, mas hoje em dia a gente considera o campeonato brasileiro tudo que veio antes de 71, e a Placar do título do Atlético Mineiro explica a competição como a primeira experiência para se chegar a um verdadeiro campeonato nacional. Havia essa preocupação, né? Os campeonatos pregressos não tinham uma estrutura uma lógica ali de competição atrelada ano após ano, tudo poderia mudar, tinha a Taça Brasil com o Robertão, então, enfim, essa primeira experiência foi comemorada principalmente principalmente não, né? Mas também pelo sucesso econômico, né? Inclusive tem o subtítulo muito bom aqui: A Gaita Foi Boa. Gaita infelizmente um termo pouco usado atualmente para falar do dinheiro, mas enfim, só fazer esse registro, porque afinal de contas a gente hoje reconhece os campeonatos brasileiros antes de 71, e um pouco de respeito aos títulos de 58, 62 e 70, né? O Brasil tricampeão do mundo tinha que ter um campeonato nacional, respeito a grandes times daquela época que em 1971 já estavam fora de combate e mereciam esse carinho da história. Mas de fato esse campeonato de 71 é identificado de forma diferente. Falar do Grapete, eu tô aqui com o livro do Ricardo Galupo, o Atlético Mineiro, Raça e Amor, da coleção Camisa 13. A história é a seguinte: na infância, na cidade mineira de Pouso Alegre, a marca do refrigerante predileto transformou-se no apelido do pequeno José Borges do Couto e acompanhou ele ao longo da carreira. Mas aí, olha o texto do humorista Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. Ele diz o seguinte: a emissora Continental no Rio de Janeiro fazia as transmissões por rádio e TV sob o patrocínio da cervejaria Brahma. Acontece que o Clube Atlético Mineiro tinha entre os seus jogadores um zagueiro conhecido por Grapete. E como Grapete é um refrigerante de outra fábrica, os locutores da Continental só chamavam o rapaz de Guaraná.
Era Guaraná. Na Rádio Continental, o zagueiro do Galo chamava Guaraná, não chamava Grapete, o que é um desrespeito mudar o apelido do menino. Você falou aí de 71, vamos só retomar 70, né? Pouco depois, em setembro, depois ali do título mineiro, começou o Robertão. O Atlético começou com empates fora de casa contra Bahia e Santa Cruz, venceu Corinthians e Vasco como mandante, empatou visitando o Santos, depois empatou com a América do Rio, empatou o clássico contra o Cruzeiro, ganhou do Atlético Paranaense, empatou com o São Paulo, bateu o Grêmio, só foi perder no jogo 11, a visita contra o Palmeiras, já em 19 de novembro de 70. Ainda assim se manteve na parte de cima da tabela, ficou com o segundo lugar do Grupo A, 20 pontos contra 23 do Alviverde Paulista, ambos classificados para o quadrangular final. Passaram Palmeiras e Galo de um lado, Fluminense e Cruzeiro do outro. O Fluminense começou a fase final batendo o Palmeiras por 1-0, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram o Clássico Mineiro. Na segunda rodada, o Flu venceu o Cruzeiro fora e o Atlético foi atropelado pelo Palmeiras, 3-0. Na rodada final do quadrangular, a rodada que ia definir o campeão brasileiro de 70, o campeão do Robertão de 70, o Palmeiras fez 4-2 no Cruzeiro e o Fluminense foi campeão ao empatar com o Atlético Mineiro no Maracanã, 1-1. Gol de Mickey para os cariocas, gol de Vaguinho para os mineiros. O Fluminense, Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Mickey, Cláudio Garcia e Lula. O técnico era Paulo Amaral. O Atlético jogou com Renato, Nélio, Humberto Monteiro, Vantuir e Vanderlei, Odair e Humberto Ramos, Ronaldo, Vaguinho, Lola e Tião, o técnico Tele Santana. Vamos ouvir o gol de Mickey narrado por Valdir Amaral e um gol que, afinal de contas, tirou do Atlético Mineiro a chance de ser campeão já em 1970. Campeão do Brasil, Fluminense, o time mais regular do Brasil em 1970. Mickey, 11, é a camisa dele. Fluminense, competente o Mickey, tem peixe na rede do Atlético Mineiro. Mário Viana. Tem peixe na rede do Atlético Mineiro, o Atlético que terminava sem o título, mas pelo menos na frente do Cruzeiro, o que, depois de passar alguns anos comendo poeira do rival, dava um alento e também sinalizava novos tempos que começam agora, 1971. O Atlético Mineiro abre a temporada, a gente vai abrir aqui o ano de 71, com os gols de Corinthians 3, Atlético Mineiro 3 no Pacaembu. Era um jogo valendo pelo Torneio do Povo, começando a temporada em janeiro. E é legal falar desse jogo porque a escalação do Galo é a escalação do pôster do dia do título do Brasileiro, lá no final do ano. Só registrar que esse Torneio do Povo foi jogado entre os 4 times de mais torcida em seus estados: Galo, Corinthians, Flamengo e Internacional. Turno e retorno, Corinthians campeão com 8 pontos, o Galo não ganhou de ninguém, 5 empates e uma derrota. Corinthians de Ado, Zé Maria, Ditão, Luiz Carlos e Pedrinho, Swing Benê, essa meiuca é uma beleza, Paulo Borges, Mirandinha, Rivelino e Aladim, técnico Aimoré Moreira. O Atlético com Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vantuir e Odair, Vanderlei e Humberto, Ronaldo, Dario, Lola e Tião, técnico Tele Santana, uma escalação redondinha e clássica do Atlético Mineiro. Vamos de Luiz Noriega e o jogo de 6 tentos, Corinthians 3, Atlético 3. Entra por unidade para Pelé, entra também Mirandinha, entra Vantuir, levanta muito pé Vantuir, sobrou com Mirandinha. Cultura! Mirandinha! Número 9. Fazendo proteção na entrada da área. O Daír preparando o tiro. Atenção, Dario saiu logo. Dario! Até Humberto Ramos, Lola pela direita, faz o lançamento, Humberto Ramos, atenção, o tiro sai, esporte e cultura, Atlético Mineiro, 6, Corinthians, 1.
reclama da formação da barreira. Diz o senhor Zé Cavaleiro que está tudo certo. Finalmente Aladim cobrou. Aladim, número 11. Belíssima cobrança de falta. Que surpresa. Todo mundo esperava a cobrança de Rivelino. Aladim bateu. O Atlético desce com o Vanderlei, lançando Dario. Penetrando Dario, atenção, Caiado no gol. Coberto, atenção, é forte, é cultura. Dario, sensacional. Paulo Borges, para a área, sai o Renato no gol, Vitão. É forte, é cultura. Vitão, número 3. Mais uma vez, a heróica jornada para a equipe do Corinthians. Não começou bem o Atlético Mineiro a temporada e o campeonato estadual não foi diferente. Foi uma experiência frustrante para o time atleticano. O Galo até venceu os 2 encontros com o Cruzeiro, o que não é nada mal, mas perdeu ambas as partidas que fez contra o América e viu, assim, o Coelho ser o campeão estadual. Fez 38 pontos o América contra 36 cruzeirenses e 33 dos atleticanos, que ficaram em terceiro lugar. Vá lá, vem o Campeonato Brasileiro pela frente, hora de sacudir a poeira e dar a chamada volta por cima. Eram tempos de grande popularidade do futebol, usado pelo governo militar dentro do plano de integração nacional, e não demorou muito para começarem a pensar num campeonato nacional de clubes. A movimentação se intensificou no segundo semestre de 70, em meio ao já citado Robertão, que é considerado, aliás, por muita gente, o mais difícil campeonato brasileiro da história. Esse Robertão de 70, muitos jornalistas da época, muitos livros da época já definiram ele como o mais difícil campeonato nacional de todos os tempos. O primeiro campeonato nacional, esse sim, o de 71, não foi anunciado com grande entusiasmo pela mídia. Olha só, a mídia se dividia entre a participação do Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Cali, a reta final dos estaduais. Os estaduais acabaram colados ali no Campeonato Brasileiro, a conquista da Copa Roca sobre a Argentina em Buenos Aires, jogo bem difícil para o Brasil, e a despedida do Pelé da seleção brasileira. Por causa do fim da carreira do Rei com a amarelinha, aliás, muita gente acreditava que o grande assunto no Brasileirão de 71 seria o óbvio: quem vai substituir Pelé na seleção brasileira. Pelo menos no começo do Brasileirão, isso era pauta nas redações do Brasil. A fórmula de disputa era parecida com a Taça de Prata anterior, de 1970. 20 clubes em 2 grupos de 10, jogando todos contra todos em turno único, avançando desses grupos os 6 primeiros de cada chave, tornando assim a segunda fase uma competição com 12 times. Ainda havia a ideia de classificar 2 times com a melhor média de renda, mas isso acabou caindo por terra por denúncias de compras de ingressos pelos clubes. Olha, eu tô parecendo a pediram, né? ali na matéria do Viagra lá. Porque, pô, você vai rindo no meio, né? Porque, e aí, sabe, aí tem a ver com o estádio. Inclusive a Placar Velha fala que o Bahia, né, foi o time com uma melhor renda, com melhor renda e melhor média de público ao longo desse campeonato. Foi ótimo, hein? Você mandou um Placar Velha. A Placar Velha fala isso, né? A Placar Velha. Placar de chamar a Placar de Placar Velha. Desculpa, é muito se bom. eu ofendi a Placar. Nesse caso... Não, é a velha de guerra, é a velha carinhosa, pô. A velha e boa Placar. A velha e boa Placar, que tão pouco se parece com a Placar atual. Dos 17 times do ano anterior, o campeonato passou a ter 20, com a entrada de mais um time de Minas Gerais, o América, um de Pernambuco, o Sport, e a entrada também do Ceará, representado ali pelo Ceará Sporting Clube, o alvinegro de lá. A revista Placar, da véspera da abertura do campeonato, ali da semana que antecedia o início, falava: o Atlético Mineiro tem sua certeza, abre aspas, para Tele Santana. Renato, Zé Maria, Grapete, Ventuiri, Cinconeg, ou Dair, o lateral. Vanderlei e Humberto Ramos. Ronaldo, Lola, Dario, Romeu. Só muda em caso de contusão. Essa é a melhor escalação do Atlético. Cravou, garantiu o Tele Santana antes do campeonato. A edição também destacou que o Galo passou 15 dias numa estação de águas, olha que beleza, e era o único time mineiro com as contas em dia, porque
porque tinha vendido o Vaguinho pro Corinthians. Sobre o Vaguinho, tem uma história aqui também no livro do Ricardo Galupo. Diz a história aqui, citada pelo Galupo, não sei se é real ou se é um pouco de lenda ali da época, que aquela frase do Dadá Maravilha, não me venham com a problemática que eu tenho a solucionática, ela sai exatamente de uma entrevista que ele estava saco cheio de perguntarem para ele da saída do Vaguinho, porque o Vaguinho saiu do Atlético e começaram a falar, sem Vaguinho o ataque tá morto, sem Vaguinho não vai dar certo, e foi nesse contexto que o Dadá teria citado essa frase. Mais uma das boas histórias de Dadá Maravilha. Antes da gente ouvir o primeiro gol do Galo na competição, passar um resuminho da primeira rodada. Final de semana dos dias 7 e 8 de agosto. Destaque para o Corinthians de Rivelino, visitou o Santa Cruz e meteu 4-1. A vitória do Cruzeiro também como visitante, 2-0 para cima do Curitiba. E para o grande resultado do Grêmio contra o São Paulo, o Grêmio veio a São Paulo e fez 3-0. O Atlético Mineiro estreou logo num clássico, empatou com o América por 1-1. E a gente tem o primeiro gol do Galo no Campeonato Brasileiro na voz de Vilibaldo Alves. Eita, o cadê Galo você, Vilibaldo? Começando a sua campanha de caneco com um clássico. Agosto de 71, gol do Galo. Vamos ouvir. O Brasil inteiro gritou pela primeira vez neste campeonato nacional, quando no clássico doméstico, Atlético e América. Era a arrancada. Bola para Darinho, o goleiro vem agora, o João Cunha, passou por ele, ainda com o Darinho, trabalhou o Coutinho, vai jogar de bola, ainda Coutinho, toca na ponta canhada, ainda Coutinho, cruzou, atenção, para a bola, voltou o balão, vai o Berto Ramos, bateu, voltou o balão, bateu, ainda Coutinho, na grande área, levanta a bola, para Darinho, cabeça na bola, vai entrando, gol! Vilibaldo, que provavelmente morreu em 2009, pelo que a gente pôde procurar rapidamente aqui nesse 1 minuto de áudio. A gente fez uma pesquisa rapidinha. Vilibaldo Alves, hein? Quem diria, né? Quantos nomes existem no mundo, né? É muito nome, né? Eu diria que é infinito, né? Você gosta da Islândia? Na Islândia tem aquela coisa do nome do filho, né? Não sei o que, som e tal. O nome do filho, Eu não sei como é que faz o neto, né? Fica som, eu não sei direito. Mas enfim, você sabe como diferenciar? Que eu tava vendo a placar aqui, a tal da placar velha. Quando uma camisa é do Atlético Mineiro e quando é do Botafogo? Eu provavelmente, se eu olhar uma foto, eu vou te dizer, mas nessa prova teórica, sem a foto, eu não vou saber te responder. Mas eu te respondo, o Botafogo, por estatuto, a faixa preta tem que estar no meio, centralizado. Essa é boa, né? E o Atlético Mineiro de 71, por exemplo, o meio da camisa não é faixa nenhuma, né? A faixa é no centro, a partir do centro. Curioso. E é engraçado que torcedor de futebol caga, né? Odeia advogados, STJD, regra. Mas falou do estatuto, ele gosta. Né? Estatuto, estatuto ele segue. A camisa tá no estatuto. Assim, tem que seguir, tem que ser daquele jeito. O São Paulo tem no estatuto que não pode a terceira camisa. Eu gosto. Curioso quem lê os estatutos do clube, né? Outro dia eu fui procurar que o Palmeiras... Aquela cascata do busto do Palmeiras, foram ver que não tinha nada no estatuto, né? Era uma lenda. O Palmeiras lançou uma camisa agora sem o distintivo atual, original, né? Oficial. O oficial. Eu fui procurar no estatuto do clube. Cara, é um parágrafo tão grande para explicar o que tem que ter no distintivo do Palmeiras. E fala de... o jogo ia começar. Fala de simetria, de curvatura. Assim, coisa linda. Do jeito que a gente gosta. A gente mostra o nosso estatuto de uso da marca da Central 3. Exatamente. O Campeonato Brasileiro segue, segunda rodada, mais um empate do Galo. O Galo, na verdade, só foi vencer na terceira rodada. Venceu o Flamengo no Rio de Janeiro por 1-0. Depois disso, enfiou 4-0 no Bahia, empatou com o Sport e o São Paulo
ele venceu por 2-0. Em 5 de setembro, venceu a Taça Independência. Olha o festival aí. O chamado festival. Um troféu simbólico que estava em disputa em toda a rodada nas comemorações da Semana da Pátria. Galo 2, gols de Dadá e Dadá. Santos 1, gol de Mazinho. A gente tem o áudio deste jogo, os gols do Atlético Mineiro contra o Santos. Vamos ouvir agora. Dario na volta, Ronaldo. Vai Lula, olha aí que toque, mas como Dario, é gol! Gol Atlético! Pelé de frente, Mazinho, é gol! Gol Santos! Mazinho na bola lançada por Pelé, 16 minutos e meio. E esse placar não faz justiça ao Atlético, que é bem melhor em campo. Léo. Aí, Dario. É sua, Dario. É gol! Gol! Atlético! Dario, peito de aço! E aí eu tava pensando aquele famoso tweet, né? É um tweet famoso de um garoto que fala: o Romário no auge era mais ou menos o Benzema. É difícil não ter visto, né? O cara fica pensando, o que era o Dario no auge, hein? Que loucura. Sabia muito fazer gol. Na sequência, o Atlético Mineiro ficou 2 jogos sem vencer, perdeu pro América no Rio e empatou com o Botafogo no Mineirão. Aí veio a vitória contra o Ceará no Nordeste, o empate contra o Corinthians em São Paulo e novo empate em casa, dessa vez diante do Santa Cruz. O time passou por um momento difícil ao perder para o Curitiba, empatar o clássico contra o Cruzeiro e perder para o Fluminense no Rio de Janeiro. Alguns jogos aí sem vitória, mas se reencontrou fazendo 5-1 na Portuguesa, 3-1 no Internacional, empatou com o Vasco, empatou com o Palmeiras e avançou no segundo lugar do Grupo B. Eis os classificados para a segunda fase do primeiro Campeonato Brasileiro. No Grupo A, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Coritiba, Palmeiras e Vasco. E no B, Grêmio, Galo, América do Rio, Santos, Botafogo e São Paulo. Como tem time bom no Brasil, né? Dá pra você fazer bom. 2 grupos de 6 e é só timaço. Né? Que loucura. A segunda fase tinha 3 grupos de 4 times, com apenas o campeão avançando para o triangular decisivo. Mas aí eles dão umas cagadas também, né? Não sei por que triangular, né? Triangular decisivo. O programa Meu Time de Botão é contra triangulares. Nós não totalmente gostamos. contra. O triangular decisivo, o Atlético começou venceu o Vasco por 2-1 no Mineirão. Depois perdeu para o Santos, também por 2-1, e goleou na sequência o Internacional no Beira-Rio. O jogo foi 3-1 e por isso virou o turno com 2 vitórias. No retorno, na volta, bateu o Santos, empatou com o Vasco e até pôde perder para o Inter na rodada final para ficar entre os 3 melhores do Brasil. É isso, o Galo venceu seu grupo e na chave A deu São Paulo. São Paulo venceu as 3 do turno, bateu Corinthians, Cruzeiro e América e só administrou a vaga na volta, no retorno. São Paulo passou pelo grupo A, Galo passou pelo grupo B e pelo grupo C passou o Botafogo. Arrancou com 3 vitórias no retorno, o oposto do São Paulo. Bateu Palmeiras, Grêmio e Curitiba. Grande fase de Jairzinho, o Botafogo se juntava a São Paulo e Galo. Tricolor paulista, Galo e Bota, os 3 times no triangular final do Brasileirão de 71. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. A cereja do bolo é o triangular decisivo do Campeonato Brasileiro de 71, que começou em 12 de dezembro com o Atlético Mineiro versus São Paulo no Mineirão. Jogo vencido pelo Atlético Mineiro por 1-0, gol de Odair em uma pancada, uma cobrança de falta muito forte que aconteceu na entrada da área paulista. Essa falta revoltou o time do São Paulo, né? A falta sofrida
pelo Spencer. Ele foi derrubado ali perto da meia-lua. Os jogadores do São Paulo, principalmente o Gerson, reclamaram muito, tentaram ali retardar a cobrança, dar uma enrolada, esfriar o jogo. E no bolo, a história contada aqui também no livro do Ricardo, é que o Odair fixou a sua encarou o próprio Gerson. Tinha uma rivalidade entre os dois. Gerson, Odair e Rivelino eram os 3 chutes mais potentes do Brasil. O Odair deu uma encaradaça no Gerson. O Gerson estava lá no meio da barreira e o Gerson, então, estava na barreira, vencida pelo Odair. É um golaço de falta do Odair. O Bertozzi lembrou lá no começo como esse gol é lembrado pelo atleticano, e a gente ouve agora o gol na voz do Luiz Noriega. Eu falei do Gerson, que também batia a falta muito bem. O Gerson é quem dá muito trabalho para o Renato. Depois do 1-0, o Gerson bate uma bola e o Renato faz uma defesaça, garantindo a vitória do Galo por 1-0. Marcado uma falta contra o São Paulo ali na meia-lua da área. Uma falta perigosa. Delicada situação para o São Paulo Futebol Clube nesta oportunidade. Uma falta bastante perigosa. E a torcida procura carregar o Atlético, incentivando o jogador nesta cobrança de falta. Vamos ver a colocação de Odair, Tião também, Vanderlei, a barreira formada, Sérgio mais à esquerda do gol. Tião parte, vai Odair para a bola, levanta a bola. Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. O Atlético dando um passo importante rumo à taça. 3 dias depois, o São Paulo venceu o Botafogo por 4-1 e, portanto, o time carioca precisaria vencer o jogo decisivo para buscar o título no saldo de gols. O Galo jogava pelo empate. Botafogo, o Wendel, Mura, Djalma Dias, Queiroz e Valtecir. Carlos Roberto e Marcos Aurélio, depois Didinho, Careca, depois Tuca, Zequinha, Jairzinho e Ney Oliveira. O técnico era o famoso paraguaio. O Atlético Mineiro com Renato, Humberto, Grapete, Vantuir e Odair, Vanderlei e Humberto, Ronaldo, Lola, Dario, Tião, entrou Spencer na vaga de Lola. Tele Santana foi o homem que guardou uma substituição nesta partida assistida por 20 mil pessoas atleticanas. Elas saíram, pegaram estrada diretamente de BH, foram até o Rio de Janeiro. O livro aqui que eu tenho em mãos fala em 562 ônibus. Que susto, no momento eu pensei que era 62 mil pessoas. Não, 562 ônibus saíram ali da grande Belo Horizonte. E eles saíram para ver um Atlético Mineiro diferente, um time pressionado pelo jogo decisivo e podendo jogar pelo empate. O Tele Santana preferiu uma outra estratégia. Ele cozinhou o jogo mais do que o normal, mais do que até do que ficou, né, no nosso imaginário sobre o seu legado futebolístico. Ele colocou Vanderlei, Humberto Ramos, Ronaldo, Odair, Lola e Tião para ficarem ali cozinhando no meio-campo. Era um time que não foi tão explosivo como em outros jogos. Claro, também foi ao Maracanã jogando pelo empate, o último jogo do campeonato, e conseguiu segurar. Mas, como em todo o campeonato, o Atlético Mineiro de 71 era muito preciso. Precisou só de uma bola, uma espetada para marcar, arrancada de Humberto Ramos pela esquerda, cruzamento no segundo pau e cabeceio perfeito dele. Gol de Dadá, gol de Dario, artilheiro do campeonato com 15 gols, aos 18 minutos do segundo tempo. Depois, esse bloco do meio montado pelo Tele recuou, deixaram o Dadá sozinho lá na frente, e a própria frase do técnico paraguaio do Botafogo mostra o perfil daquele galo. Abre aspas para o técnico derrotado, o técnico do Botafogo. Ganha o time mais homogêneo do Nacional. Era isso, aquele Atlético Mineiro vacilava muito pouco, era muito eficaz na frente e foi assim campeão brasileiro. A gente tem a narração de rádio da Rádio Guarani, do J. Júnior. A gente tem o gol do título na TV
na imagem da TV Cultura e depois a gente volta para falar uma homenagem desse gol. Vamos ouvir então a locução do rádio e a locução da TV. Gol do Dadá, Atlético Mineiro 1-0 no Maracanã para ser campeão brasileiro. Para Corinthians pela ponta esquerda, ele pode cruzar, ainda Corinthians devolveu o balão para Humberto Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com Humberto Ramos, vai ali de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para Dario, cabeça agora, gol! Dentro, Wendel. Gol. Placar de 0-0 em Maracanã com a descida do Atlético. Humberto Ramos na penetração. Até junto à linha de fundo. Perigo, cruzamento do sai. Dario. Dario, o primeiro gol. Dario. Atlético 1. Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura. Maravilhoso em Maracanã, né? 1-0 em Maracanã. Pra gente fechar a decisão, tem agora o Dario e o Humberto Ramos reeditando o gol em 2001. Numa reportagem especial da TV Globo, o Humberto Ramos carrega a bola pelo Maracanã pelo lado esquerdo e cruza na cabeça do Dario. Bem legal a imagem, vale a pena você procurar. Vamos ouvir aí então o Dario e o Humberto Ramos reeditando o gol do título 40 anos depois. Amigos da Globo, vamos reviver a jogada mais importante do Clube Atlético Mineiro. Bola com o Bertão, passou pelo primeiro, vai fundo, cruzou, para Dadá, valeu! Ah, é gol! É gol! Opa, que beleza, Humberto! Que coisa linda, maravilhosa! Eu vou te contar, Humberto, nós vamos botar saudade nesse povo, hein? Eles vão pedir a gente de volta. Só se clonar, né? Então o Márcio vai pegar o espírito do Humberto Ramos, vai ao fundo, vai cruzar. E o Guilherme vai pegar o espírito de Dadá, vai parar no ar. Ei, Dadá. Você acha que o Dadá já falou sério com alguém, assim? Tipo, ó, eu preciso de uma petição. Porque não dá, né? E ele cita ali Marques e Guilherme, né? Brincando que os caras iam se inspirar muito em Humberto Ramos e Dario. Era o ataque da época do Galo. Estampou a placar. Antes do final, teve gente que disse que o Galo era imaturo, mas o time fez o que bem entendeu. Não recuou. Obrigou o Botafogo a brigar ali pelo meio campo e soube ir à vitória quando teve a grande oportunidade. Para a Telê, o maior foi Humberto Ramos. Para a torcida, Dario, o nome do gol. E para quem estava julgando, o Galo, um time forte, seguro, que sabe perfeitamente o que fazer a cada jogo, disputando o Nacional na mesma batida, do começo até o grande domingo em que se sagrou campeão do Brasil sem discussão. A história era essa, Leandro e Amin, campeão sem discussão. Um time que pegava o pequeno, pegava o grande, fora, em casa, e jogava mais ou menos do mesmo jeito. Essa é a grande característica desse Atlético Mineiro. No fim, 12 vitórias, 10 empates e 2 derrotas, 39 gols marcados e 22 gols sofridos. Dario, Renato, Vantuir e Vanderlei jogaram todos os 27 jogos da campanha. Atenção para a seleção da bola de prata do campeonato de 71. Goleiro Andrada do Vasco, defesa Humberto do Atlético, Pescuma do Coritiba, Vantuir do Galo e Carlino do Ceará. Meio campo, Vanderlei do Galo, Dirceu do Cruzeiro, Rivelino do Corinthians. No ataque, Antônio Carlos do América, Tião Abatiá. Cadê você? do Coritiba. E o possante Edu jogava do muito Santos. Edu, hein? Jogava muita bola. Vale destacar a sinceridade daqueles tempos também. O Tele Santana, depois do título,
disse que vinha faltando alguma coisa ao Atlético Mineiro. Um homem, segundo ele, que cantasse o jogo dentro de campo. Abre aspas, o único que poderia fazê-lo é o Odair, mas na lateral fica muito longe dos acontecimentos. O lateral não participa tanto, meu time joga calado. Se eu tivesse um Gerson, aí sim, ninguém seguraria o Atlético. É muito bom, né, a sinceridade, né? Se eu tivesse o cara que joga ali no outro time, meu time ia ser imbatível. E sem maiores problemas de vaidade, né? Os jogadores ouviram isso. E aí vem muita corneta sobre o campeonato também. A Placar definiu o campeonato como um sucesso financeiro e um sucesso na revelação de jogadores, mas que pecou pela falta de mais gols e por um melhor nível técnico. E aí vários técnicos foram ali ouvidos pela Placar e tome corneta. O Duque falou o seguinte: só vi futebol defensivo. Gerson era um quinto zagueiro e os outros não foram diferentes. O Fantoni falou o seguinte: o que eu vi foi o esquema do medo. Medo de perder o emprego. O Gerson dos Santos falou: foi o campeonato do eu não quero tomar gol. Otto Glória disse o seguinte: não aprendi nada de novo nesse campeonato disputado de afogadilho. Que beleza, hein, Otto Glória? E o Dino Sani falou: o futebol não mudou nada desde 58. A média de gols tão citada, só para passar, foi de 1,83 por jogo. Em 70 tinha sido de 2,19, em 69 tinha sido de 2,69, em 68 tinha sido de 2,5, e em 67 tinha sido de quase 3 gols por jogo, de 2,84. Então, de fato, uma média de 1,83 chamou a atenção. A galera achou que o campeonato teve pouco gol. De 67 para 71, portanto, em 4 anos, mudou exatamente um gol a menos por jogo, né? De 2,84 para 1,83, ou seja, bastante coisa. É um gol a menos a cada jogo. Outro assunto que chamou a atenção foi o desempenho apagado de algumas cobras. O Pelé fez só um gol no Campeonato Brasileiro. Tostão não brilhou. Félix ficou contundido. O Brito foi suspenso depois de agredir o árbitro José Aldo. Nossa senhora, o José Aldo? Tá pensando aqui. Carlos Alberto voltou de operação no joelho e não foi bem. Zé Mário se machucou na seleção. Clodoaldo caiu muito de desempenho. O Ado foi sacado do time e comprou briga. O Zequinha andou no estaleiro. O Jairzinho passou boa parte do campeonato lesionado e só brilhou na fase final. Isso depois de um choque ainda no Campeonato Carioca que causou-lhe a contusão, ainda que ele, como já falamos, tenha ido bem na final. Eu falei aqui quantos jogadores? 10, 12 jogadores. Gente que não foi muito bem no campeonato. De grande quilate que poderiam ter ido bem e não foram. Os destaques, ainda segundo a revista Placar da época, no meio de tanta má notícia, foram Gerson, que quando jogou botou o São Paulo na briga pelo título, e o Dirceu Lopes, que carregou o Cruzeiro nas costas até um momento agudo do campeonato. O Rivelino também jogou muito e o Dario acabou sendo, na verdade, depois de todos esses nomes, foi mesmo o Dario o herói do título e do campeonato. Passar rapidinho por 1972, o ano seguinte não foi dos mais felizes para o Atlético Mineiro. No início do ano, a campanha na Libertadores foi bem ruim. 4 empates e 2 derrotas em 6 jogos pelo Grupo 3, com São Paulo, Olímpia e Cerro Porteño. No Campeonato Mineiro, o Atlético perdeu o título para o Cruzeiro no jogo de desempate, dia 7 de setembro, derrota por 2-1, 2 gols de Palinha para lá, 1 gol de Dario para cá. E no Brasileiro, o time precisava vencer o Ceará fora de casa na última rodada da segunda fase para ficar entre os 4 finalistas, para ir em busca do título. Mas empatou por 0-0 lá no Nordeste e viu avançar em Palmeiras, Internacional, Botafogo e Corinthians. Então o Galo não levou o Mineiro, não ganhou nenhum jogo na Libertadores e no Campeonato Brasileiro não chegou entre os 4 primeiros por muito pouco. Acabou sendo um ano de 72 não tão legal, um pouco frustrante para o torcedor do Galo. Vamos pro botão? Botão por botão. Botão por botão. O botão pro botão começa com a caixinha de fósforos, que é o goleiro Renato, o melhor do campeonato. Renato da Cunha Vale, carioca, começou a carreira no Flamengo no começo dos anos 60. Foi emprestado para alguns clubes antes do Atlético Mineiro, chegou a ser negociado com o Uberlândia e foi parar no Atlético no ano de 71.
para o ano de 71. Ele voltou para o Flamengo quando o Galo resolveu contratar um tal de Marzukiewicz, que é um goleiro uruguaio muito do famoso. Pelo time da Gávea, ele foi à Copa do Mundo com a camisa 12 em 74. Essa é boa trivia, né? Ninguém lembra que o goleiro de 74 reserva era o Renato. Como treinador de goleiros, fez parte da comissão técnica de Sebastião Lazzaroni em 1990. Temos áudio, não? Tem um áudiozinho aí do Renato, uma entrevista do Renato, pra gente ouvir um pouco um jogador do Galo. Coisa rápida, hein? Vamos lá. Atlético Mineiro, campeão do futebol, tricampeão do mundo. O Renato, olha, senhor, depois dessa luta toda, esse montão de jogos, 2 classificações, então nós chegamos aqui e fomos campeões do Maracanã, eu acho espetacular. Não dá pra ouvir muito bem, né? Peço desculpa ao ouvinte, bem, mas era o calor do Renato ali, campeão brasileiro. Humberto Monteiro, habilidoso lateral direito, bicampeão capixaba pela Desportiva em 66-67, antes de seguir para o Galo, onde foi 2 vezes bola de prata e jogou muito naquele começo de anos 70. Em 80, com apenas 33 anos, morreu vítima de um edema pulmonar, pobre, desempregado, em muita dificuldade, dias depois do Piazza falar com ele para que eles organizassem alguma forma de ajudá-lo. Infelizmente, Humberto Monteiro morreu cedo, morreu aos 33 anos de idade, em 80. Vamos falar do Spencer, um homônimo do craque do Peñarol. Esse Spencer atleticano, na verdade, era um volante muito forte e pegador. Ele foi revelado no Cruzeiro, foi parar no Atlético Mineiro, onde foi campeão do Brasil, mas deixou o clube após um desentendimento com Tele Santana, que não era exatamente um tipo muito fácil de conviver. Abre aspas para o Spencer. Ele alegou ao presidente Nelson Campos que eu estava querendo fazer teatro, disse o Spencer. Nenhum problema com os atores, né? Nenhum problema, mas o Teleno devia ter muita paciência com o Spencer, né? Acho que a lição é essa. E para fechar, o Beto, Roberto Arantes, nascido em Itajubá, Minas Gerais, tinha muita habilidade porque era um cara vindo do futebol de salão, jogou no clube entre 66 e 73, recentemente foi diretor de futebol do clube, mas no fim das contas só escolhi o Beto para fechar pelo apelido, né? Beto Bom de Bola é o apelido mais legal da história desse programa. Fica nosso registro que já tivemos Beto Bom de Bola no meu time de botão. E claro, Dario, outros caras aí mais conhecidos, você já sabe a história. Destacamos esses e o Beto fica pelo nome Beto Bom de Bola. Hoje o Beto Bom de Bola seria hashtag em programa de debate, assim, Beto Bom de Bola como é que diz? É arrogância ou ou é confiança? Ou é confiança, né? Pois é, né? Aí o zagueiro ia ter que responder, quero ver se ele é bom de bola. É um saco, né? Nossa senhora. Andando em círculos do futebol brasileiro. É o cachorro correndo atrás do rabo. Pós 7-1, a gente nem parece, né? Mas 6 meses atrás vivemos a maior tragédia da história do nosso esporte, né? Da história do futebol. Calhou de acontecer com a gente aqui com o Chapecoense. Eu acho que isso influi, sabia? O Campeonato Brasileiro começando. É claro, o Chapecoense está aí, campeão estadual, tudo mais. Mas eu, pelo menos, quando estou sozinho vendo um jogo, assim, ainda me bate umas deprês, sabia? Às vezes. Sabia. Como se desse vontade de, sei lá, de parar mesmo um pouco. Ou, parar tudo, sei lá, né? tem um minuto de silêncio o campeonato inteiro, mas também... Cansar, mas também né? não é no simbólico que você, né? Não é tendo um minuto de silêncio, não é tendo gestos meramente simbólicos, formais. Ilustrativos que você tira isso do peito. Mas eu ainda me peguei nesse fim de semana, quando eu me dei conta que começou, né? Porque o Campeonato Brasileiro não tem nenhum tipo de preparo, né? Não. Assim, acaba o estadual, você já está em cima um do hino brasileiro. Cantado de forma horrorosa, né? E são 5 dias para você discutir, faz um guia, não sei o quê. Mas sábado, Flamengo e Atlético Mineiro fizeram um grande jogo no Maracanã pela primeira rodada. E eu falei, já começou o campeonato. E quando eu tive esse pensamento, eu pensei, mas faz tão pouco tempo, né? Que eu tava querendo distância do futebol. Eu passei dezembro querendo distância do futebol, de fato. Enfim. Último pitaquinho. Meia hora antes da final do Campeonato Brasileiro de 71, desse Botafogo e Atlético, desse Atlético e Botafogo, mais ou menos 10 meninos saíram ali dos alojamentos do estádio de Lourdes. Eles tinham entre 13 e 15 anos, garotos, não queriam deixar de ver o jogo,
caminharam por uma Belo Horizonte vazia, chegaram ao orfanato Santo Antônio, na esquina da São Paulo com a Tamoios. Assistiram a final em companhia de uma senhora a quem chamavam de tia Iracema. E sabe, aqueles garotos estavam lá felizes, né, queriam ver o jogo. E sabe quem estava lá entre esses garotos? Quem? Reinaldo. Vibrou só como um garotinho atleticano. O Reinaldo tinha 14 anos em 71 e depois seria o grande Reinaldo, né? Talvez o maior jogador da história do Galo. Era melhor que o Dario? Não sei te responder quem era melhor centroavante. Acho que o Reinaldo era melhor do que o Dario. Mas fica aí o registro de que o Reinaldo, garotinho, relata em suas entrevistas, em suas falas, que acompanhou muito empolgado a final do Brasileirão, Leandro e Amin. E é isso aí, a gente se despede. Eu tô com a placar aberta aqui, né? Dezembro de 71. Tem uma. Eu já li trocentas vezes essa matéria. Quem dá mais por Afonsinho? Afonsinho aqui sem camisa, de barba. E definindo quanto vai ganhar e quando vai sair. Que ele que manda. Muito bom, Afonsinho. Muito bom, seu Afonsinho. A gente volta na semana que vem com mais um time, mais uma história, mais um recorte, mais um campeonato. A gente aceita sugestão, crítica, elogio, mas principalmente sugestão. Receber boas ideias daí do lado de... Como é que... Do lado de lá? Do lado de lá, isso, tão difícil. Do lado de lá da bancada da Quitanda é sempre um prazer. Sempre que a gente recebe uma sugestão leva a outra, a gente pensa legal daqui e é sempre um prazer bolar o programa Meu Time de Botão, que semana que vem está de volta. Grande abraço. Valeu, Leandro, a mim, um abraço.